Olá, meus queridos, e o tempo está voando e nós já estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. E isso é uma coisa boa. Você tem o privilégio de estudar a Bíblia Sagrada, seja em sua casa, indo para o serviço, onde você estiver com o seu celular, ou com o seu tablet, ou o seu computador, você pode estudar a Bíblia com a gente. Eu fico feliz porque são milhares de pessoas no Brasil e no exterior que estão toda semana estudando a Bíblia Sagrada aqui com a gente. Eu nunca poderia imaginar quando comecei a dar aulas de teologia, que um dia eu teria uma classe tão grande, tão numerosa. Mas eu agradeço o seu carinho, a sua permanência conosco até aqui. Continue sempre renovando a sua assinatura do curso, tá bem? Porque ainda temos que passar por todos os livros da Bíblia Sagrada até chegar ao Apocalipse. E de quebra, você também está ajudando na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que você em breve deve vir conhecer, tá certo? Vamos fazer uma oração para pedirmos a Deus a bênção, a direção e a iluminação para o estudo da Bíblia? Então, ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque, apesar das dificuldades, das provações e dos dilemas, nós ainda temos a certeza de que temos um Deus conosco. Que teu santo poder fale ao nosso coração e que a tua graça possa nos transformar e nos santificar a cada dia. Fale conosco através das páginas da Bíblia, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Na aula da semana passada, eu terminei falando para você sobre a história da Estela de Mecha, não é isso? Ou a Pedra Moabita, que hoje está lá no Museu do Louvre, na França, e que traz elementos ali que confirmam a história da Bíblia Sagrada e também faz menção ao povo de Moabe, como sendo um povo que adorava o deus Quemos. Eu quero mostrar para você um relevo, na verdade, uma estela que traz a imagem de um deus que pode ser o deus dos moabitas. Eu estou falando da estela de Al-Balu, que ela traz a representação de um deus, provavelmente Quemos, entregando um cetro ao que é implicitamente um rei moabita. Note que ele está usando um turbante parecido com um cocar e ele é descrito como o rei de Shazu. Shazu era um dos nomes que aparece, por exemplo, nos escritos egípcios, referindo-se a Canaã. Então, provavelmente, essa é a única imagem que temos do deus Quemos. Agora, o que tudo indica, até pelas implicações da Bíblia, esse era um deus sanguinário que tinha entre os elementos do seu culto o sacrifício de crianças que eram ofertadas a ele. Triste, não é mesmo? Agora eu quero mostrar para você o achado arqueológico de um outro personagem que se destaca no livro de Números. Quem não ouviu falar do profeta Balaão? Quem não conhece aquela história, até com um tom cômico, que a jumenta de Balaão acabou falando, impedindo que ele fosse morto pelo anjo do Senhor? Bem, a história da jumenta falante não temos ainda uma confirmação para ela na arqueologia, mas o Balaão, nós podemos sim, pela arqueologia, dizer que ele existiu. Eu vou mostrar para você isso hoje. Quero mostrar aqui alguns elementos para você. Primeiro eu quero mostrar o sítio arqueológico de Deir Alá, que está hoje na Jordânia, ali na região de Madaba, perto de Dibon. Este sítio arqueológico é exatamente aquele mencionado nos capítulos 22 a 24 de Números, que traz o episódio de Balaão e o rei Balac, que era inimigo de Israel. O que eles encontraram ali de interessante? Bom, aqui na Jordânia nós temos então o território de Deir Alá, que é um antigo território de Moabe, embora o local de Deir Alá esteja tecnicamente do lado amonita do rio Jaboque. Mas, de qualquer maneira, ali foi encontrada, em 1967, uma peça muito importante, um fragmento de um texto do profeta Balaão, que data de pelo menos 800 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos apontaram para o texto de Números 22, verso 5, que no Pentateuco samaritano diz que Balac enviou mensageiros para Balaão na terra dos Amonitas, ao invés de dizer na terra do seu povo, como está no texto massorético. Arnon faz fronteira justamente com Moabe, portanto, mandar chamar um famoso mago amonita não exigiria viagens muito excessivas. Você lembra os mapas que eu mostrei anteriormente? Mostravam que o rio Arnon fazia justamente a fronteira entre Amon e Moabe. Então, não é difícil que o rei Balac
mandasse alguém ali para buscar Balaão. Ou seja, o que a Bíblia fala está de acordo com a geografia do local. Porém, a descoberta de 119 fragmentos de gesso quebrado, escritos com um texto antigo no idioma entre o aramaico e o cananita, nos chama a atenção. Um dos fragmentos está escrito com as palavras de advertências dadas por Balaão, filho de Beor, um vidente dos deuses. Também está incluída no texto a palavra aramaica deuses Shaddai, que traduzida para o português seria o Todo-Poderoso. Esta expressão El Shaddai, que para eles aparece no plural, deuses Shaddai, encontra-se na Bíblia. Na verdade, a gente traduz Shaddai por Todo-Poderoso, mas há alguns biblistas, alguns especialistas em língua hebraica e aramaica, que acreditam que Shaddai viria do acadiano Shadu, que significa Deus das montanhas. De qualquer forma, é surpreendente encontrar ali naquela inscrição, naqueles fragmentos, o nome de Balaão, filho de Beor, o mesmo nome que aparece aqui na Bíblia, tá certo? O mesmo nome que aparece aqui. Eu vou ler aqui para você, olha, o Números 22:5 que eu fiz referência, ele, está falando de Balac, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, que eu falei que o Pentateuco samaritano diz, na terra dos Amonitas. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a inscrição fala das profecias, das palavras do vidente, roer, que é a mesma palavra que aparece em hebraico para vidente, é a mesma palavra, e esse vidente é chamado de Balaão, filho de Beor, o mesmo nome que aparece na Bíblia. E Balaão, ao fazer a sua profecia, ele faz referência a Shaddai, o mesmo nome que aparece também naquela inscrição que foi encontrada ali. Agora você pode perguntar que língua Balaão falava, já que esta escritura que encontraram seria um texto extra-bíblico de uma de suas profecias. Se alguém assume que a inscrição de Der Alá estava escrita em língua materna de Balaão, então esta pode ser a chave para descobrir qual a sua proveniência. Como eu falei, embora aquela língua foi decifrada, a gente não tem certeza absoluta qual seria o idioma ou dialeto no qual aquela inscrição foi feita. E você pode perguntar, mas Rodrigo, se ninguém sabe que língua é aquela, como é que ela foi decifrada? É simples, porque ela está justamente entre as línguas cananeias e o aramaico. Então é uma língua muito próxima de outros idiomas já conhecidos. Portanto, é fácil saber o que está escrito ali, mesmo que não saibamos que idioma é este, porque não encontramos uma biblioteca escrita nesse idioma. Seria mais ou menos como se no futuro os arqueólogos encontrassem textos em italiano e mesmo que não saibam que língua é esta, conseguirão decifrar o italiano porque ele é muito parecido com o espanhol, com o português e com o latim. Então eles saberão o que está escrito ali, mas terão dificuldade de dizer que língua é essa, que povo falava essa língua. Então eu tenho algum dialeto ali entre o cananeu e o aramaico, com misturas de hebraico, que foi a língua usada para escrever naquela parede. Lembre, na aula anterior eu falei, por exemplo, que a língua moabita, que seria uma outra língua também falada na região, era muito próxima da língua hebraica. Mas vamos continuar a desvendar um pouco mais sobre esse misterioso achado. Há características no texto que apontam para o aramaico, como a indicação do plural masculino por meio de um nun ou com sufixo ao invés do men hebraico, ou pelo uso do kuf para indicar a letra que em hebraico é representada pelo tzadi. Então, nós estamos vendo aqui algumas questões gramaticais um pouco técnicas, você não precisa preocupar muito com isso, para tentar descobrir qual seria aquele idioma. Nós sabemos então que se aquela for a língua materna de Balaão, ele falava algum idioma que estava muito próximo do aramaico e do cananita. É isso que você precisa entender. Também perceberam aqui você tem uma foto de um desenho de uma dessas inscrições que algumas partes do texto estavam destacadas em vermelho. A inscrição estava entre os escombros de um prédio destruído por um terremoto.
Parece ter sido uma longa coluna com pelo menos 50 linhas exposta em uma parede rebocada. De acordo com a datação dos escavadores, o desastre que provocou a destruição daquele prédio provavelmente foi o forte terremoto que ocorreu na época do rei Uzias e também na época do profeta Amós, isso por volta de 760 a.C. De fato, no livro de Amós, capítulo 1, versículo 1, nós temos a referência a esse terremoto. Eu vou ler para vocês. Amós, capítulo 1, versículo 1. Palavras que, em visão, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então aqui você tem a referência ao terremoto. Zacarias, capítulo 14, versículo 5, também fala desse terremoto. Eu vou ler aqui para vocês. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Diz assim na Bíblia Sagrada: Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque este vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, aqui em Zacarias faz referência ao terremoto. Amós também fala que a sua profecia se deu 2 anos depois do terremoto, e os cronologistas sabem que esse terremoto aconteceu por volta de 760 a.C. E esse terremoto provavelmente foi aquele que destruiu o prédio no qual estavam as inscrições de Balaão. Então tudo indica que alguém escreveu num pequeno santuário, num pequeno templo pagão ali, nas paredes, as inscrições de Balaão. E talvez essas inscrições foram escritas ali por volta do ano 800 a.C., 850, um pouco antes do terremoto. Agora, você pode perguntar, mas peraí, Rodrigo, Balaão existiu muito tempo antes disso. As inscrições não são, em termos cronológicos, equiparáveis à época de Balaão. Exatamente. Mas isso não implica em nenhum demérito para a historicidade da Bíblia. Apenas enfatiza que Balaão foi um profeta conhecido na região e os seus escritos ainda ficaram fazendo parte da cultura daquele povo pagão ali de Dibon por muito tempo depois da sua morte. Assim como hoje, alguém faz uma citação de um salmo que foi escrito há milhares de anos, ou de uma parte do evangelho que foi escrito há 2000 anos, também naquele tempo, alguém escreveu ali por volta do ano 800, nas paredes daquele pequeno santuário, ou quem sabe prédio público, alguma coisa assim, alguém escreveu na parede as profecias de Balaão. Então nós temos a confirmação de que esse personagem não apenas existiu, mas era também profeta, filho de Beor, e que teve o seu exercício ali naquela redondeza. Aqui você vê uma fotografia de uma dessas inscrições. A Bíblia também usa o termo vidente, eu já falei disso, para se referir aos profetas de Deus. E a parte que está destacada em amarelo é exatamente a parte onde se lê Balaão, o filho de Beor, um divino vidente é ele. Você está notando que na Jordânia eles pegaram pedaços daquele antigo reboco e colocaram novamente num outro reboco, reconstituindo como seria se essas inscrições pudessem ser vistas na parede daquele prédio. Então nós sabemos que a escrita, o estilo da escrita é aramaica, mas a língua pode ser algum idioma ou dialeto entre o aramaico e o cananeu. Deixa eu explicar isso com calma para você poder entender. O modo de escrever em português, inglês, ou italiano, ou espanhol, é o mesmo. Nós escrevemos com escrita alfabética latina. Nós usamos as letras do alfabeto latim. Então, eu posso dizer que o italiano é escrito em latim, como o português também é escrito em latim. Como escrito em latim? Porque nós usamos as letras do alfabeto latino. Nós não escrevemos em português com letras do alfabeto hebraico, do alfabeto aramaico ou do alfabeto grego. Nós usamos o alfabeto latim. Então, eu posso dizer que o estilo de escrita de português, do inglês ou do italiano, do espanhol, é a escrita latina.
Porém, português, inglês, espanhol e italiano são línguas diferentes. É isto que está dizendo para você aí. O escrito daquela parede era em aramaico, mas o texto pode ser um dialeto entre o aramaico e o cananita. O texto começa com um título curioso: Advertências do livro de Balaão, filho de Beor. Ele era um vidente divino ou um vidente dos deuses. Então veja que a citação que é dada ali, ela é extraída de um livro que foi escrito antes daquele prédio entrar em funcionamento. Era como se o povo da região tivesse uma espécie de Bíblia escrita por Balaão. Não o povo hebreu, é claro, o povo pagão. Ele era um profeta daquele povo, mas um profeta que, pelo menos num determinado momento, foi usado por Deus também para expor uma profecia. Esse é um dado curioso da Bíblia, porque quando falamos de profeta, nós geralmente pensamos em profetas que são de Deus, que andam em consonância com Deus, isso é verdade. Mas há casos excepcionais em que Deus permitiu que até um pagão tivesse uma revelação profética. Quer um exemplo? O faraó do Egito, quando teve o sonho das vacas gordas e vacas magras, que foi interpretado depois por José como sendo um sonho verdadeiro, de uma profecia alusiva a um tempo de fome pelo qual passaria o Egito e toda a região. Nabucodonosor, antes mesmo de se converter, teve um sonho profético, que está em Daniel capítulo 2, onde Nabucodonosor teve, por permissão divina, a possibilidade de ver num sonho de uma estátua o futuro de todos os reinos do mundo. Então, embora o modo mais correto de se avaliar um profeta seja com aqueles critérios bíblicos entre os quais acentua os frutos do profeta, lembra que Jesus falou, cuidado com falsos profetas. E como é que você vai saber se o profeta é verdadeiro? Pelos seus frutos os conhecereis. Então você tem essa informação bíblica. Porém, há casos excepcionais em que Deus, por uma soberania divina, resolve dar uma revelação verdadeira, profética, até para um pagão. E este foi o caso também de Balaão. Ficou claro isso para você? Então vamos continuar a nossa leitura. A parte do texto que está em tinta vermelha, como também noutras partes onde uma ênfase é desejada, traz referências a esse livro de Balaão. Isso indica que o texto fazia parte de um documento pré-existente e, portanto, a data original do material seria muito anterior àquela do texto escrito ali na parede de gesso ou no reboco da parede. Balaão, então, passa a relatar a visão sobre o julgamento iminente dos deuses e entra em uma disputa com seus ouvintes. Aqui você tem mais uma imagem na tela de um pedaço desse reboco com a inscrição original. Uma outra coisa interessante é que Deir Alá está localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte desta área, onde o rio Jaboque deságua no vale do rio Jordão. Balaão era de Petor, perto do rio. Isso está em Números capítulo 22, versículo 5, que eu já li para você aqui. E também estava em Aram, como você pode ver em Números capítulo 23, versículo 7. Ora, a referência a Aram levou alguns estudiosos a concluir que Balaão era do norte da Síria, nas proximidades do rio Eufrates. Isto não se encaixava bem com o relato da Bíblia Sagrada. Se o Balaão de Petor veio do Eufrates, o envio de mensageiros de um lado para o outro teria levado muitos meses. No entanto, se o rio mencionado fosse o rio Jaboque, Petor estaria a apenas 1 ou 2 dias de viagem de Moabe. Isto, portanto, se encaixa muito melhor com o relato da Bíblia. Visto que a casa de Balaão parece ter sido perto de onde os israelitas estavam acampados, essa descoberta resolveu o problema. Ou seja, nós tínhamos aqui um detalhe geográfico que antes do achado dessa inscrição de Balaão seria difícil de resolver. Assim como eu falei em aulas anteriores que eu não tenho uma forma de resolver para longe de qualquer questionamento a questão dos números excessivos que aparecem aqui na Bíblia, 600 mil soldados israelitas, nós também não tínhamos no passado uma forma assim clara de resolver o problema da localidade de Balaão,
porque tudo indicava que ele poderia ter vindo do lado do Eufrates, mas a Bíblia localizava Balaão aqui. Porém, este achado dessa inscrição de Deir Alá resolve o problema e mostra que o sítio original de Balaão era aqui, perto de onde os hebreus estavam, perto de Moabe, de modo que fica fácil o rei Balac mandar mensageiros até Balaão e Balaão mandar a resposta de volta, conforme temos em Números, capítulo 22, versículo 5. Aqui você tem pedaços da parede do reboco original, como eles estão guardados no Museu de Amman, na Jordânia. Eu confesso que eu gostaria que essas peças estivessem melhor visíveis ali no museu, mais bem colocadas. Elas não estão tão em destaque, pelo menos no antigo Museu de Amman. Eles construíram um novo museu lá, eu espero que essas peças estejam em melhor condição de serem visualizadas, porque elas confirmam um importante personagem mencionado na Bíblia Sagrada. Agora, nessa imagem aqui, você tem uma ideia de como seria a parede original com as inscrições. Seria mais ou menos assim, tá certo? Agora, na parte em vermelho, nós temos alguns restos de reboco que foram encontrados que nos ajudam a fazer a datação desta parede, principalmente quando eles encontraram um elemento orgânico ali que foi datado com carbono 14. Agora, lá dentro, em amarelo, você tem também outros fragmentos que foram encontrados e que dão mais confirmação para outros elementos da Bíblia Sagrada. E eu vou falar com você qual foi essa confirmação, porém antes, eu quero tecer alguns comentários adicionais. A inscrição que nós fizemos menção repousava sobre uma parede caiada, escrita em tinta preta e vermelha, você já viu isto. Esta última era utilizada para delimitar e destacar o início e o fim do texto. Aparentemente, essa prática de escrever na parede não é alheia ao costume bíblico. Quer ver? Eu vou antecipar uma passagem do Deuteronômio, capítulo 27, versículos 2 a 4. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículos 2 a 4. Vamos ver aqui. Está aqui. No dia em que vocês passarem o Jordão, foi a ordem de Deus aos hebreus, e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas em cal. Ou seja, Deus mandou pegar aquelas pedras, erguer as pedras e pintar as pedras com cal ou em cal. Ao passarem, escrevam nestas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Então olha o que Deus mandou os hebreus fazerem. Ele mandou que eles tirassem pedras ali na travessia do Jordão, erguessem essas pedras, pintassem essas pedras com cal e escrevessem nas pedras as leis, as ordens que o Senhor Deus lhes dava. É exatamente isso que nós temos aqui em Deir Alá. Nós temos uma parede, tá certo? Uma parede com reboque, pintada de cal, e nessa parede escrita ali uma escritura com profecias de Balaão. Mas você pode pensar, Rodrigo, mas Deus ia mandar o povo fazer algo que fazia parte do costume pagão? Devemos levar em consideração o seguinte, o povo de Deus, no passado e também no presente, não vive num vácuo, numa bolha ideológica. Nós temos que nos relacionar com o mundo em que vivemos. É assim. E o povo de Israel também. Então, muitas coisas que Deus mandou o povo de Israel fazer diferente é porque Deus viu que naquele elemento, naquele comportamento, eles podiam se contaminar com os povos pagãos. Por exemplo, Deus não permitiu que nenhuma imagem de si mesmo, nenhuma representação de si mesmo fosse feita entre Israel, porque sabia que eles iam acabar se corrompendo, caindo na idolatria, adorando o objeto. Então Deus falou assim, embora os povos vizinhos adorem os seus deuses em formas de estátuas, vocês não me adorarão em forma de estátuas. Israel será diferente nesse ponto. Porém, no outro ponto, todos os povos tinham santuários demarcados, muitos deles, com lugar santo e santíssimo.
Deus falou, vocês também vão fazer um santuário com lugar santo e santíssimo. Quando os egípcios, por exemplo, iam para a batalha, sempre o acampamento egípcio tinha no centro do acampamento um monumento sagrado. Deus falou, também vocês vão colocar no centro do acampamento um monumento sagrado, para representar que eu estou no meio de vocês. Então havia um equilíbrio na forma como Deus tratava com o povo de Israel. Por um lado, Deus não queria que o povo se misturasse com práticas pagãs dos seus vizinhos, práticas estas que podiam desvirtuar o povo de Israel. Por outro lado, não queria torná-los uma bolha. Deus tinha que muitas vezes usar símbolos e elementos que o povo pudesse entender. E eram símbolos e elementos que eram compartilhados também por outros povos. Por exemplo, Israel não era o único povo que sacrificava cordeiro. Outros povos também faziam sacrifícios. Percebeu? Então, como povo de Deus hoje, nós temos um aspecto ético e moral aqui também para levar em conta. Por um lado, nós não podemos ficar misturando com práticas mundanas dentro da igreja, mas também não precisamos ficar vivendo numa bolha, como se não tivesse nada que possamos ter que seja semelhante às coisas de fora do povo de Deus. Percebeu? Eu vou dar um exemplo prático para você. Nós não vamos seguir práticas pagãs, porém os meses do ano que nós usamos são todos meses com nomes pagãos. Por exemplo, janeiro vem de Januarus, que era o deus das portas. Fevereiro é em homenagem ao deus dos infernos, Februarus, que era justamente o mês quente. Tá certo? Daí vem a palavra ferver, por isso que o carnaval pega quase sempre em fevereiro. Ora, como cristão, eu não preciso agora me recusar a chamar janeiro de janeiro só porque está referindo ao nome de um deus pagão. Aqueles cristãos que são de língua inglesa ou espanhola têm os nomes da semana ainda com nomes pagãos. Por exemplo, lunes ou Monday é o deus da lua. É o deus da lua. Saturday é o deus de Saturno, é o dia de Saturno. Dia da lua, dia de Saturno. São nomes que vêm desde a Babilônia. Agora, para você ser cristão, você diz, não vou mais chamar a segunda-feira de lunes, nem de Monday, porque eu estou adorando o Deus da lua. Não vou chamar mais janeiro de janeiro, porque eu estou adorando o Deus Janus. Uma mulher que chama Denise, ou um homem que chama Dionísio, fala, vou mudar o meu nome, porque Denise é a forma feminina de Dionísio, e Dioniso é o nome de um deus pagão, o deus Baco, o deus do vinho. Não precisamos ir a esse extremismo, isso seria histeria, seria fanatismo. Então é importante que o povo de Deus, e a Bíblia dá o fiel da balança, saiba que elementos do mundo eu não posso participar, senão eu estarei me contaminando, como o povo de Israel se contaminou várias vezes na história, e que elementos do mundo eu posso participar porque eu não estou numa bolha. Percebeu? Esse era o caso dessa prática que o povo de Israel acabou tendo de escrever na parede as leis de Deus, e o povo pagão também fazia isso. Aquela parte que eu mostrei para vocês em vermelho ali no desenho, ela está aqui, olha, tá certo? Foi aquela parte do reboco quebrado que ajudou a fazer a datação num período entre 840 e 760 a.C. Agora eu vou ler para você a tradução da escritura, da profecia de Balaão, porque você deve estar curioso para saber o que estava escrito ali na parede. Então preste atenção, vamos colocar aí na tela. Parte do texto está assim: os infortúnios do livro de Balaão, filho de Beor, um vidente divino era ele. Os deuses vieram a ele à noite. Ele teve uma visão de acordo com a declaração de El. Disseram a Balaão, filho de Beor: assim será feito, sem nada sobreviver. Ninguém viu como o que você ouviu. E por 2 dias ele jejuou e chorou amargamente. Então seus íntimos entraram em sua presença e disseram a Balaão, filho de Beor: por que você jejua e por que você chora? Então disse-lhes: sente-se e eu contarei a você o que o Deus Shaddai planejou e ver os atos dos deuses. Alguns pensam que esse Deus Shaddai talvez estaria no plural, os deuses Shaddai. Outros traduzem no singular, o Deus Shaddai. Mas nós temos aqui alguns elementos curiosos. Ele se refere a Deus ou aos deuses como Shaddai. A divindade aparece para ele num sonho noturno.
ele tem uma visão de catástrofe, ele jejua, ele é o filho de Beor. Nós não podemos dizer que essa profecia específica ali seria divina. Como eu falei um pouquinho antes na aula, Deus excepcionalmente usou Balaão para fazer uma profecia, porque Deus tinha um motivo para isso. Mas isso não o tornava sempre um profeta de Deus, tá bem? E aqui ele profetiza uma desgraça que haveria de acontecer àquele povo. Agora eu quero terminar mostrando outras inscrições que falam dessa vez não de Balaão, mas do local da onde ele veio, Petor. Preste atenção que eu vou colocar para você na tela. Foram encontrados 11 tabletes também de Der-Alá que mencionam a casa de Balaão, chamada de Petor, que de acordo com a Bíblia seria a cidade natal do profeta. E essas inscrições são mais antigas do que aquela inscrição da parede. Essas aqui datam de 1200 a.C. Mais impressionante é a possível referência a Petor e a um desastre natural que ocorreu antes de 1200 a.C. Essas 11 tábuas podem, de fato, ter sido criadas pelo próprio Balaão antes de morrer, como uma profecia de Josué cruzando o rio Jordão, que deu apoio a Adam, cidade próxima que William Shea acreditava que foi erroneamente chamada de Aram. Então, para que Israel pudesse atravessar em terra firme, houve esse episódio que provavelmente está descrito ali naquela inscrição. A maior parte da inscrição foi entendida como uma variante do tipo de escrita paleo-sinaítica, e quem traduziu parte disso foi justamente William Shea. Eu vou mostrar para vocês a inscrição e como ele traduziu. Aqui nós temos a inscrição de Petor e diz que para você que veio como um esmagador, um finalizador, e eles são os esmagadores de Petor. A inscrição não fala quem são esses esmagadores de Petor. A princípio, quando William Shea fez a tradução, ele pensou que esses esmagadores de Petor podiam ser os próprios israelitas. De fato, existe essa possibilidade, mas nós não temos nenhuma evidência, pelo menos por enquanto, que confirme isso. O fato é que em 1200 a.C., provavelmente na época de Balaão, provavelmente escrito numa situação de contemporaneidade ao profeta Balaão, havia ali a menção à cidade de Petor, que teve o seu fim pelos esmagadores, aqueles que esmagaram Petor. E nós não sabemos ainda qual seria a identidade deles. Pois bem, aqui eu encerro a nossa aula sobre o livro de Números. Você aprendeu aqui um pouco sobre Balaão, você aprendeu sobre algumas leis que foram dadas por Deus ali, mas nós temos ainda muita coisa para contar para você, dessa vez na próxima aula, sobre o livro de Deuteronômio. Então não perca o nosso encontro para continuarmos aqui estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu agradeço muito a sua participação e é um privilégio para mim poder estudar a Bíblia com você. Terminamos Números, vamos então a Deuteronômio no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!